Olá pessoal, eu sou o psicólogo Janderson Guilherme e hoje vamos falar um pouco sobre o estresse. O estresse que, em muitos momentos, ele nos ajuda a lidar com os problemas, os desafios, as atividades do cotidiano, mas que em outros momentos ele pode se tornar um gerador de sofrimento, tanto físico quanto mental. Vamos falar aqui também sobre alguns fatores importantes que podem auxiliar a lidar com os estímulos estressores e reagir de uma melhor maneira. E com isso, esse estresse que pode ser prejudicial não venha a ser desenvolvido. Antes de começarmos, pessoal, peço encarecidamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no botãozinho inscreva-se, deixa seu like, seu comentário, pois o seu feedback é muito importante para nós. Quando falamos em estresse, podemos considerar que ele está presente no cotidiano do ser humano desde os tempos antigos, desde os tempos em que não havia tecnologia, em que precisava-se caçar para consumir alimento, precisava-se andar quilômetros e quilômetros para conseguir água, e até os dias de hoje. Acredito que hoje seja uma época em que as situações, os acontecimentos e os estímulos estressores estão ainda mais intensos e estão ainda mais presentes, ou seja, tem maior frequência de apresentação no nosso cotidiano. Quando olhamos para nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, percebemos que muitas pessoas estão apresentando sintomas de estresse no trabalho, em casa, aonde quer que seja. Portanto, nos faz pensar que é necessário criar meios e estratégias para lidar de uma melhor maneira com essas situações que geram respostas fisiológicas, psíquicas do estresse. Uma definição do estresse é que ele é um conjunto de reações ou respostas orgânicas e psíquicas que um organismo, ou seja, nós, apresentamos frente a estímulos estressores. Estímulos que podem nos irritar, que podem nos deixar excitados, que podem nos amedrontar, ou seja, nos gerar sensações de medo. O estresse, pessoal, ele é muito essencial para a nossa sobrevivência. É o estresse que nos ajuda a levantar, por exemplo, de manhã. O cortisol, que é o hormônio considerado o hormônio do estresse, começa a aumentar. Entre as 6 e 9 horas da manhã é o pico maior de cortisol. Todas as nossas atividades que realizamos no decorrer do dia, há ali picos de cortisol para que possamos estar alertas, para que possamos estar concentrados. Isso é importantíssimo. Portanto, de certa forma, não o estresse em si, mas os níveis de cortisol que aumenta quando você está à frente a estímulos estressores, é importante para que venhamos lidar com as atividades do cotidiano. O problema do estresse é quando ele se torna um estresse crônico, ou seja, a pessoa fica frente a estímulos estressores por longos períodos e ela não consegue lidar com esses estímulos estressores. Quando estamos diante de uma situação ou acontecimento que nos gera um desconforto, há uma resposta fisiológica que apresentamos para lidar com esses momentos de tensão. E essa resposta, ela é, vamos dizer assim, estimulada por uma maior ativação no eixo HPA, que é o eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, que tem uma responsabilidade de, por exemplo, produzir e liberar hormônios. E entre eles está a noradrenalina e o glicocorticoide, mais conhecido como cortisol. Ou seja, toda vez que você estiver de frente com desafios, com problemas, com dificuldades, ou estiver muito feliz por causa de um estímulo do ambiente, esse eixo HPA terá mais ativação e produzirá com mais intensidade esses hormônios que eu comentei, que são, a princípio, importantes para lidar com essas atividades, com os desafios, problemas, etc., mas que é importante que em algum momento consigamos lidar com essas situações para que os níveis de produção e liberação desses hormônios venham a ser reduzidos. Porque o maior problema do estresse crônico é quando os níveis hormonais
eles aumentam para lidar com os problemas do cotidiano, e quando esse aumento não reduz, ele continua alto, e cortisol alto pode vir a ser neurotóxico, pode gerar prejuízos para as terminações nervosas, para as conexões entre neurônios. Existe um termo chamado balanço homeodinâmico, que vai envolver uma alteração ou variação no estado de equilíbrio de uma pessoa que está de frente com a situação estressante. Quando há um estado de equilíbrio, chamamos de homeostase, ou seja, mesmo estado. Mas nesse processo homeodinâmico, desse balanço homeodinâmico, também teremos a alostase, que é a alteração do equilíbrio, que é a alteração da homeostase. E essa alostase ela pode ser tanto positiva, ou seja, a pessoa consegue lidar com os estímulos estressantes e se adaptar aos estímulos estressantes, ou ela pode ser negativa, a pessoa não conseguir lidar com esses estímulos estressantes e não se adaptar a eles. Quando a alostase é positiva, ela pode estar em eustase, ou seja, um bom estado, ou hiperestase, um melhor estado. E quando ela está embaixo, ela pode estar em cacostasis, que é um mau estado, ou ela pode estar em um cacostatic load, que é uma carga acumulada de estresse. É importante entender, pessoal, que em um primeiro momento, quando a pessoa está de frente com o estímulo estressor, pode acontecer dela descer para uma alostase negativa, ou seja, ficar ali em um mau estado, mas isso acontece por um curto período de tempo, logo ela sobe para uma alostase positiva, ou seja, ela fica em um bom estado. Mas esse quadro é o de uma pessoa que, de frente com o estímulo estressor, de frente com algo que a irrite, com algo que a deixe com medo, de frente com algo que a deixe excitada, ela consegue olhar para esse estímulo e se adaptar a ele e lidar com ele, ou resolver o problema, ou reduzir os danos. Então ela consegue ir para uma alostase, uma alteração do equilíbrio positivo. Entender isso é algo muito relevante, porque é aqui que vemos a importância de construir repertórios comportamentais que possam nos auxiliar a lidar com os estímulos ambientais que possam, de alguma forma, nos gerar sofrimento, seja no curto, no médio ou no longo prazo. Então, quando falamos em repertório comportamental, falamos em melhores e maiores classes de respostas frente aos estímulos do ambiente. É você, no trabalho, lidar com o chefe falando, olha, eu vou te promover se você alcançar a meta. É você ter repertório comportamental para que ele possa te levar a alcançar a meta. E com isso você fica mais tranquila, mais relaxada, porque você sabe que eu tenho condições, eu tenho habilidades necessárias para chegar aqui. Então, não tem sentido, não tem razão para que eu venha ficar desconfortável com a fala do meu chefe. E alguns fatores são importantes para que nós possamos lidar de uma melhor maneira com os estímulos estressores. Como, por exemplo, a nossa capacidade atencional. Colocar a atenção para resolver as demandas do dia a dia é algo muito importante, porque você vai ter ali uma capacidade mais racional de lidar com os acontecimentos. Você vai estar prestando atenção, você vai ter um maior entendimento desse problema e identificar e colocar em prática estratégias para resolvê-los será uma tarefa menos difícil. Assim como a capacidade de planejamento e organização. Saber planejar a melhor maneira de lidar com as atividades do cotidiano, organizar a rotina para lidar de uma melhor maneira com as atividades do cotidiano é um fator importantíssimo que previne a pessoa de estímulos estressantes, assim como permite à pessoa a habilidade de ter consciência de organizar estratégias ou melhores estratégias para lidar com os estímulos estressores que possam lhe gerar desconforto. Então, a capacidade de planejamento, organização, atenção são capacidades importantíssimas
para lidar com os estímulos ambientais que podem vir a ser estressantes, estressores, assim como prevenir que você venha ser exposto a esses estímulos. E quando uma pessoa lida com os estímulos do ambiente, reagir de maneira racional frente a eles é um fator muito importante, porque a pessoa vai começar a entender, porque a racionalidade do acontecimento vai permitir que a pessoa entenda por que está irritada, entenda por que está com medo, entenda por que está excitada, qual foi o estímulo que gerou essa reação de medo. Mas será que esse estímulo é realmente verdadeiro ou é minha percepção sobre ele? Eu estou aqui com um estímulo estressor na minha frente. O meu chefe vai me dar uma promoção, mas eu tenho que alcançar a meta. Quais as melhores estratégias para que eu venha alcançar a minha meta? Eu tenho essa capacidade de racionalizar que eu tenho um repertório comportamental para chegar a tal meta? Ou a minha reação é mais emocional e eu fico tão empolgado que eu não consigo mais pensar racionalmente e elaborar estratégias, e para me aliviar eu vou dar uma saidinha para tomar algo e relaxar, para que aí sim eu possa lidar com esse desafio. Essas capacidades atencional, organizacional, de planejamento, racional, elas fazem parte das nossas funções executivas. Elas são executadas, podemos dizer assim, pelo nosso córtex pré-frontal, que organiza essas funções para um melhor desempenho, seja cognitivo, seja emocional, diante dos estímulos do ambiente. E um fator importante para deixar as nossas funções executivas em um bom funcionamento é um outro fator que pode te ajudar a lidar com os estímulos estressantes, que é o sono de qualidade. O sono de qualidade e de duração adequada protege, na verdade, o nosso organismo de neurotoxicidades, que é justamente o que o estresse crônico gera no nosso organismo. Ele gera uma neurotoxicidade. É durante o sono que há uma filtragem de produtos neurotóxicos, como por exemplo a beta-amiloide, que está presente na doença de Alzheimer. Então o sono, pessoal, tem um fator protetor, ele tem um fator de neurogênese, ou seja, criação de novos neurônios, de novas sinapses. É importante você ter um sono de qualidade e de duração adequada para que você possa lidar com os estímulos ambientais estressores de uma melhor maneira, para que você venha colocar aquilo que você tem em seu repertório comportamental, as suas habilidades, suas experiências de lidar com situações adversas em prática. Outros fatores são evitar bebidas alcoólicas, que, sem dúvida, a bebida alcoólica traz sérios problemas para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental no médio e longo prazo, ainda mais se você ingere bebidas alcoólicas em excesso. É um fator inibitório, ela tem uma potencialidade de rebaixar as funções executivas, ou seja, reduzir o seu controle inibitório, sua capacidade atencional, sua capacidade de aprendizagem, sua capacidade de organização e planejamento. Todas essas coisas são reduzidas quando você ingere bebidas alcoólicas por um longo período de tempo. Evitar bebidas alcoólicas ou reduzir a ingestão de bebidas alcoólicas é um fator preventivo contra o estresse. Assim como, pessoal, ter uma alimentação mais saudável, a realização de atividades físicas, são fatores que podemos considerar básicos que podem te deixar em um melhor funcionamento. Seu organismo, seu sistema imune, seu metabolismo podem ser melhorados com a realização dessas práticas. Então, inseri-las na sua rotina, no seu dia a dia, é muito importante para que você venha estar melhor preparado fisiologicamente para lidar com os estímulos ambientais e até mesmo com estímulos internos também, porque o estresse pode vir a ser causado por lesões internas. E eu não poderia deixar de falar, pessoal, um dos fatores mais importantes, que é a psicoterapia. A psicoterapia é um processo que vai te auxiliar a desenvolver estratégias, manejos, formas de lidar com os estímulos ambientais, seja eles estressantes, seja eles ansiogênicos. Você vai aprender a se autoconhecer, você vai aprender a se autocontrolar, você vai aprender a ter mais autonomia frente aos estímulos ambientais, frente às adversidades. Então, a psicoterapia, eu colocaria ela no topo, mas eu quis deixar para o final por causa da sua importância e que ela pode ser a base para a realização de mudanças comportamentais, mudanças de hábitos, para que você consiga lidar de uma melhor maneira
com as demandas do seu cotidiano, com as demandas da sua vida. Então, são fatores que podem ser úteis, que podem te ajudar a lidar com os desafios. E o que eu queria passar para vocês é sobre a importância de fazer o básico. Se alimente bem, durma bem, evite bebidas alcoólicas, realize atividades físicas. São comportamentos básicos que vão, com certeza, te auxiliar a lidar de uma melhor maneira com os estímulos estressantes. O estresse bom é aquele que nos ajuda a lidar com os desafios cotidianos. São aquelas alostases positivas, sabe? Aqueles picos de cortisol que você consegue realizar atividades cotidianas. O estresse ruim é quando a alteração da homeostase se torna longa, acontece por um longo período. Logo, o estresse se torna um estresse crônico e com isso o nível de cortisol, glicocorticoide, noradrenalina fica em um nível basal alto e começa a se tornar neurotóxico. Isso quer dizer que ele começa a prejudicar neurônios, tanto na amígdala, uma das responsáveis pelas nossas emoções, como também o hipocampo, um dos responsáveis por nossas memórias, processamento e armazenamento da memória, como também o córtex pré-frontal, que é responsável pelas nossas funções executivas. Portanto, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde mental. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Ele ficou um pouco longo, mas falar sobre o estresse e sobre a importância dele no nosso cotidiano e fatores que podem ajudar a lidar com estímulos estressantes é importantíssimo.